Bom, gente, estamos aqui mais uma vez na série Armadura de Deus. E hoje vamos falar sobre os calçados. Então, qual a importância da gente utilizar os calçados? Qual a importância dos calçados na nossa vida espiritual? Vamos ler Efésios 6, versículo 15. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. É um versículo simples, um versículo curto, mas que tem uma profundidade grande, porque ele aponta principalmente o fato de que nós cristãos, nós temos o dever de pregar o Evangelho. Primeiro, porque Jesus mandou a gente fazer isso, né? E de pregar o Evangelho a toda criatura. E segundo, quando Paulo usa calçados, é porque o que ele está querendo apontar é que em todo lugar que a gente for, em todo lugar que a gente passar, estiver, a gente precisa mostrar Jesus. A gente precisa pregar o Evangelho. E embora você, por exemplo, você não fale com a pessoa assim cara a cara, direta, de forma direta sobre Jesus, os seus atos, a sua vida transparece Jesus. Tá? Isso é muito importante. Eu vi um vídeo que uma moça falava que você não precisava só falar. A sua vida cristã fala por você. Tá? Você tem que falar de Jesus, você tem que usar a sua boca para falar de Jesus. Mas a sua vida também é um jeito de falar de Cristo. Então, às vezes, você está em algum lugar, num trabalho, na faculdade, na escola, qualquer lugar, na vizinhança, e as pessoas começam a perceber que você é uma pessoa diferente, que você age diferente. E aí, muitas vezes, isso cria uma curiosidade para saber por que você age assim, por que você é uma pessoa assim. Tem pessoas que vão se aproximar de você porque querem saber por que você parece ser tão iluminada, vamos dizer assim. Tem gente que fala isso. Nossa, você tem uma luz, você tem isso. É a luz do Espírito Santo, gente. A pessoa está se aproximando de você porque ela está vendo que tem um diferencial em você. Quem é esse diferencial? Jesus. E aí, você, tanto através da sua vida, tanto através da imagem da sua vida, você consegue passar para aquela pessoa Jesus. Você consegue passar o Evangelho. E a imagem, a sua imagem, junto com a palavra, a união dos dois é o que vai, vamos dizer assim, causar uma bomba dentro da mente daquela pessoa. Porque se ela aceitar de bom grado, se o coração dela, receber a mensagem que você entregar, você vai ter plantado uma semente. E que mesmo que aquela semente não venha brotar assim daqui a 15 dias, não venha essa nova flor daqui a 1 mês, 2 meses, você plantou uma semente. Você não apenas mostrou, mas você falou de Cristo. Então, em todos os lugares, é isso que Paulo está querendo dizer. Em todos os lugares nós devemos mostrar Jesus. E, para uma reflexão, tem lá em Romanos 10, a partir do versículo 3, o seguinte. Vamos ler aqui rapidinho. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Esses dois versículos eles estão relacionados, viu? Primeiro, você lembra que eu falei logo no início que é o nosso dever pregar o Evangelho? É o nosso dever pregar o Evangelho, tanto por meio das nossas ações, quanto por meio da nossa oralidade. E da gente, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas Deus conhece cada uma delas. E se você pensar que não é qualquer pessoa, se você começar a ter olhos de amor pelas pessoas no geral, você vai perceber que às vezes é uma vida que está tão triste, uma vida que está angustiada, e a única coisa que ela precisa é Jesus. E você precisa se mover para fazer isso, porque Deus te deu um dever. Mesmo que você ache assim, eu não falo bem, eu não gravei nenhum versículo, eu sou assim, eu sou assim. Deus vai te capacitando, tá? Tenha calma. Deus vai te capacitando porque Deus quer te usar para atingir a vida de outras pessoas.
Você entende? E Deus não usa as pessoas, não usa os seus servos apenas dentro da igreja ou no púlpito. Deus quer te usar na sua escola, no seu trabalho, no seu núcleo familiar, na sua faculdade. Deus quer te usar em tantos lugares, só que você não se permite. E aí eu te pergunto agora, fazer a mesma pergunta que Paulo fez. Como vão poder crer se eles não ouvirem a mensagem? E como que eles vão ouvir se não tiver alguém que pregue? Você precisa pregar. É você que precisa se levantar no meio das pessoas e mostrar que você é a luz. Vós sois a luz do mundo. Quando Jesus diz isso, eu tenho até aqui anotado. Quando Jesus diz isso, Ele quer mostrar para nós que somos servos que a gente precisa apontar o caminho para as pessoas. Quem é o caminho? Jesus. Então, vamos imaginar aqui que tem uma pessoa que ela está num túnel, vamos dizer assim. Sabe aqueles túneis que passam os carros assim, que fica totalmente escuro? Pronto. Esse túnel a pessoa está sozinha, ela não sabe que caminho seguir, só que não tem só uma direção. Tem para a direita e tem para a esquerda. Pronto. E a pessoa fica, ai meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, para onde é que eu vou? Aí você aparece como uma luz na vida daquela pessoa. Você aparece como uma luz e vai dizer assim, este é o caminho. O Espírito Santo vai agir através de você para mostrar para aquela pessoa ali que o caminho que ela precisa seguir é aquele, ou seja, é Jesus. Então, Deus quer te usar. Deus quer usar todos os seus servos para atingir outras pessoas, só que você precisa se permitir. Você precisa tomar coragem, você precisa agir. E se você pensa assim, eu não tenho muito conhecimento de Bíblia, então busque. Tenha prioridade com as coisas de Deus. Busque pelo menos ler uma passagem, nem que seja só do Novo Testamento, mas leia. Busque também intimidade, busque oração. Sabe, eu vou dar uma dica agora, tá? Vou dizer uma situação real que aconteceu e dar uma dica também. Primeiro, teve uma conhecida, né? Uma conhecida, no caso minha mãe, que foi pregar para pessoas na rua e uma delas falou assim, amém, ok, mas abre a Bíblia aí, tal passagem, me explica aí, que eu não sei. O que Deus quer dizer nisso aqui? Eu acho que era uma pessoa, com certeza era uma pessoa que não era cristã, mas provavelmente estava buscando. Então ela não tinha entendimento de certas coisas. E aí minha mãe teve que fazer o quê? Ela teve que olhar o texto, ler o texto para a mulher e explicar. Uma dica que eu dou aqui agora. Primeiro, é importante você ter conhecimento da palavra, mas é importante você também buscar dúvidas que você tem, que normalmente são aquelas dúvidas que antes da gente ser cristão, a gente sempre teve, sabe? Então, busque sanar essas dúvidas com base na palavra. Porque quando alguém vier te perguntar, eu falo assim, mas eu não entendo por que Deus falou isso aqui e não falou isso aqui em tal passagem, e etc. Por que Deus fez isso aqui nessa passagem e nessa outra não fez? Então você precisa ter conhecimento da palavra, porque pode ser que uma pessoa realmente ela queira aprender alguma coisa, ou às vezes não, tá? As situações podem acontecer da pessoa só querer te constranger, mas tem pessoas que vão querer aprender da palavra de Deus e você vai ter que explicar. E se você não souber, você não precisa ter vergonha em falar para a pessoa assim, olha, eu não tenho um entendimento agora, mas eu vou me aprofundar nessa questão e eu respondo você. Pronto, acabou. Eu uso isso e funciona, tá, gente? Principalmente se são pessoas um pouco mais próximas de você. Você não vai ter que lidar com problemas no futuro, vamos dizer assim. E é algo fácil, é algo simples, e a pessoa não vai ficar chateada com você, entende? E é melhor você falar para a pessoa esperar, porque você não tem aquele entendimento ainda, que você vai buscar para poder explicar ela, do que você falar algumas coisas lá que não tem nada a ver, falar até heresia e acabar desnorteando a pessoa, desnorteando a mente da pessoa. Então, eu vou frisar isso aqui no final desse vídeo agora, exatamente agora. Busque a Deus, busque ler a palavra, busque intimidade, porque você precisa
firmar a sua intimidade com Deus, sua comunhão, e ao mesmo tempo pregar. Porque você vai ter mais comunhão ainda quando você passar a pregar ainda mais a palavra. Né? Você se sente bem, você sente que fez aquilo que Deus queria que você fizesse, mesmo que não tenha aquele resultado que você esperava. Deus está trabalhando, Deus está plantando, né? Está produzindo aquela semente, está produzindo para gerar talvez uma árvore, ou uma flor, ou não sei. Mas mesmo que você ache que não está dando certo, ou que você, eu não devia ter falado para a pessoa, mas interiormente você sabe que você fez o certo porque você agradou a Deus, porque você fez o que Deus te mandou fazer. Então, eu não sei quantas vezes você deixou de falar de Jesus para alguém, não sei quantas vezes Deus já te avisou sobre isso, mas o que eu sei é que você precisa calçar os sapatos, você precisa pregar a palavra da verdade. Tem muita gente sofrendo aí, nesse mundão aí afora, que está precisando ouvir pelo menos Jesus te ama. Gente, é sério, Jesus te ama. Às vezes a pessoa está tão mal, está tão no fundo do poço, que quando ela escuta isso, ela sente um renovo dentro dela, um renovo, sabe? Uma transformação que você talvez nem vai saber que isso aconteceu. Mas aquilo pode ser uma porta, uma abertura para Deus fazer algo na vida daquela pessoa. Então não deixe, pelo amor de Deus, não deixe de pregar a palavra. Não deixe de pregar a palavra. Tenha mansidão, sabedoria, busque a Deus sobre como falar também com mansidão, com sabedoria, porque você não vai falar com a pessoa de qualquer jeito. Você não vai falar com a pessoa como se você fosse um ser superior, porque tem pessoas que são assim, vão pregar e parece que ao invés de estar ajudando a pessoa, guiando a pessoa para Jesus, ela está mostrando quanto ela sabe de Bíblia. Gente, isso não existe. Você vai falar na mansidão, você vai falar na sabedoria. Porque, vou te dizer uma coisa, para mim também, você não é nada. Gente, a gente não tem conhecimento nenhum nessa terra. Gente, a gente perto de Deus, do Senhor, a gente não é nada. A gente não é nada. O nosso conhecimento, o conhecimento pouquinho que a gente tem aqui, não é nada perto de Deus, da sabedoria de Deus. E às vezes o que você sabe foi porque Deus quis te revelar. Não é nem porque, eu sou muito inteligente, eu entendo muito de Bíblia. Você lê na NVI, eu leio na Almeida. Gente, isso não existe. Isso não existe. É Deus que te revela a mensagem por trás das Escrituras, é Deus que te mostra tudo. Então, tenha humildade também na hora de falar com as pessoas, porque você também é um pecador. Você é um pecador justificado, mas é um pecador também. Então, vamos voltar ao hábito de pregar a palavra. Vamos voltar ao hábito de falar de Jesus para as pessoas, de mostrar Jesus através de nossos atos. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Muito obrigada, gente, por ter assistido até aqui, quem assistiu. E tchau, tchau!